Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de Paul Vario, um dos maiores nomes do submundo de Nova York? Ele foi o mafioso que inspirou o filme clássico Os Bons Companheiros e comandou atos ousados, como o maior roubo da história do aeroporto JFK. Mas por trás da fama, há uma história cheia de traições, corrupção e reviravoltas que vão te surpreender. Quem era o verdadeiro Paul Vario? Como ele escapou da justiça por tanto tempo? Fica comigo até o final para descobrir todos os segredos dessa lenda da máfia. Mas antes, não esquece de curtir, se inscrever e clicar no botão de Hyper. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E se quiser apoiar ainda mais o canal, se torne membro. O apoio de vocês é de grande importância para mais histórias como essa. Bora pro vídeo! Paul Vario marcou a história como uma das figuras mais intrigantes e influentes do submundo. Sua vida, cheia de momentos surpreendentes e mudanças inesperadas, foi uma grande inspiração para os cineastas de Hollywood. Ele foi a inspiração para um personagem no icônico filme Os Bons Companheiros, sendo mostrado como alguém calmo e sereno. Mas na realidade, Paul tinha uma personalidade bem distinta, e sua história verdadeira é ainda mais envolvente e fascinante. Paul Vario veio ao mundo em 9 de julho de 1914, em Nova York. Ele foi criado no sul do Brooklyn, numa região antiga chamada Distrito das Fábricas, um lugar conhecido pela forte presença de imigrantes italianos e por atividades fora da lei. Seus pais, Pietro e Maria Vario, vieram da Itália. Paul cresceu ao lado de 4 irmãos, um dos quais também se envolveu em práticas ilícitas, tendo laços com a influente família Lucchese, conhecida no submundo. Ainda menino, aos 11 anos, Paul já enfrentava problemas por desrespeitar as regras, principalmente por faltar às aulas constantemente. Após uma decisão judicial, ele passou 7 meses em uma instituição para jovens infratores, sua primeira experiência com o sistema correcional. Como era de se esperar, isso não colocou um fim em seus conflitos com a lei. Após sair, ele se envolveu em pequenos furtos, atos de desordem, roubos de cargas e outros incidentes, mas por um bom tempo conseguiu evitar consequências graves. A situação mudou quando ele completou 22 anos. Em 13 de setembro de 1936, Francisca, uma jovem de 16 anos, e sua amiga Mila estavam em um carro estacionado próximo a uma igreja, logo após um culto. 2 homens se aproximaram. Após uma rápida troca de palavras, um deles exibiu uma arma e mandou as garotas saírem do carro. Francisca obedeceu, mas não escapou do perigo. Ela foi levada para o bairro de Howard Beach, onde Paul e 4 comparsas a atacaram. Inesperadamente, eles permitiram que ela partisse com vida, o que abriu caminho para os desdobramentos futuros. Durante um ano inteiro, Francisca, abalada pelo trauma, lutou contra o medo de procurar a polícia para relatar o ocorrido. Em certo ponto, o peso do fato se tornou tão grande que Francisca decidiu buscar justiça. Com a ajuda de sua amiga Mila, que testemunhou o rapto, mas não foi atacada naquele dia terrível, elas elaboraram uma denúncia detalhando o ato. Os relatos sobre a aparência dos homens eram tão precisos que no mesmo dia, a polícia identificou 2 deles, Paul Vario e Anthony Romano. Os 2 foram presos e enfrentaram julgamento. Mas o caminho até a justiça foi cheio de obstáculos. A história ganhou destaque na imprensa local.
especialmente porque as audiências foram adiadas várias vezes. O motivo? Intimidações constantes contra as garotas, testemunhas e seus familiares. Mila revelou em tribunal que pessoas próximas a Paul Vario a intimidaram, ameaçando sua existência caso ela confirmasse a identidade dos culpados. Bilhetes anônimos com promessas de cobrança contra ela e sua família chegavam com frequência, deixando-a em um estado de medo constante. Mesmo assim, com muita coragem, Mila e Francisca reafirmaram no tribunal que Paul Vario e Anthony Romano eram os responsáveis pelo delito. 3 outros homens também participaram, mas Francisca não conseguiu identificá-los, pois não lembrava de seus rostos. O julgamento, que chamou muita atenção, terminou com a condenação dos 2 acusados. Eles receberam penas de 10 a 20 anos na prisão de Sing Sing, com chance de liberdade condicional. Paul Vario conseguiu a condicional após alguns anos. Nos 25 anos que se seguiram, a história de Paul se repetiu. Ele foi solto 2 vezes, mas voltou a se envolver em furtos e outros atos ilícitos, o que o levou de volta à prisão de Sing Sing. Sua libertação final só aconteceu em 1962. Nos raros momentos em que esteve livre, Paul Vario viveu um capítulo importante, sua entrada oficial na família Lucchese. Logo após sair da prisão em 1962, ele voltou com tudo para o submundo, envolvendo-se profundamente com a máfia estadunidense. Paul tinha um talento impressionante para ganhar dinheiro de forma ilícita. Ele aproveitou ao máximo essa habilidade, participando de esquemas de agiotagem e apostas clandestinas. Com astúcia, ele usou os lucros para abrir negócios aparentemente honestos, como uma floricultura e uma pizzaria. Mas muitos acreditam que esses estabelecimentos eram apenas uma fachada para disfarçar a origem do dinheiro. Fora do submundo, Paul construiu uma vida pessoal, casou-se 2 vezes e teve 3 filhos do primeiro casamento. Infelizmente, um fato marcou sua família. Seu filho, Leonard, caiu em 20 de julho de 1973, devido a um acidente, e a causa do acidente nunca foi totalmente esclarecida. No funeral de Leonardo, a tensão explodiu. 2 cinegrafistas de TV e um detetive foram atacados. Logo depois, Paul assumiu um papel de destaque, liderando um dos grupos da família Lucchese como capitão. Sua equipe contava com seu irmão Salvatore, o amigo de longa data Pedro, o insano Pete Abenanti e Joseph Chabot, que já tinha sido uma figura importante na formação do jovem Vario. Foi nessa época que ele cruzou caminhos com James Burke, que se tornaria seu aliado em diversas operações do grupo. James Burke era conhecido entre poucos como um cara leal, durão e que nunca abria a boca para delatar ninguém. Seus aliados logo perceberam o potencial desse jovem e o trouxeram para perto. Durante meses, James trabalhou cobrando dívidas de forma agressiva, desenvolvendo uma habilidade quase assustadora para isso. Paul Vario ficou impressionado com sua dedicação, especialmente após um caso em que James deixou um devedor em estado grave, com sérias lesões, mas ainda capaz de trabalhar e pagar o que devia, porque, no fim das contas, um devedor que não sobrevive não rende nada. James era esperto e tinha um jeito único de fazer as coisas. Impressionado com seu desempenho, Paul decidiu dar a ele um território próprio para gerenciar esquemas de empréstimos em Ozone Park. Mesmo sendo irlandês e nunca podendo se tornar um membro oficial da família Lucchese, isso não era problema para Vario. James trazia milhares de dólares todo mês, e isso era o que importava. Foi James quem bolou um plano genial para lucrar ainda mais. Ele notou que muitos funcionários do aeroporto JFK, que ficava perto, pegavam empréstimos com ele. Quando viu que vários não conseguiam pagar no prazo, James percebeu que informações poderiam valer muito mais do que dinheiro. Ele começou a fazer propostas que ninguém ousava recusar, perdoava as dívidas em troca de dicas sobre cargas valiosas que chegavam ao aeroporto. Com isso, os trabalhadores viraram informantes da família Lucchese. Paul e James passaram a interceptar contêineres com base nessas dicas, muitas vezes deixando um dinheirinho para os motoristas, o que aumentou ainda mais sua rede de contatos. A influência deles no aeroporto ficou tão grande que, em certo momento, os homens de Paul entravam tranquilamente e saíam com cerca de $400 mil em mercadorias,
Muitos funcionários, presos nessa teia, não só não atrapalhavam, como abriam as portas e ajudavam de todas as formas. Mais tarde, algo parecido aconteceu de novo, só que em uma escala muito maior. Os lucros dos delitos foram, sem brincadeira, mais de 10 vezes maiores, mas nem tudo saiu como planejado. Quando Paul Vario soube que um funcionário do aeroporto estava pensando em entregá-los à polícia, ele não hesitou. Ordenou que seus homens fizessem uma demonstração de força, um recado bem claro para qualquer um que pensasse em traí-los. E eles cumpriram o serviço à risca. O corpo do delator foi deixado em um carro no estacionamento do aeroporto, um aviso sombrio de que ninguém escaparia das consequências de uma traição. Muitos poderiam achar que, depois de tantos anos liderando a família Lucchese, Paul tinha se tornado um chefe mais calmo, focado só em gerenciar as coisas. Puro engano. Seus homens contaram depois, em interrogatórios, que ele ficou ainda mais duro com o passar do tempo. Um caso marcante aconteceu quando Paul e sua esposa foram jantar em um restaurante da região. Lá, pediram que ele esperasse na fila, como todo mundo. Por mais de meia hora, ele ficou do lado de fora, vendo outros clientes entrarem antes. Furioso, ele quase perdeu a cabeça, mas em vez de partir para a briga, reclamou com a equipe. Isso garantiu um lugar para ele e a esposa, mas também deixou os garçons com uma má impressão. No meio do jantar, algo inesperado aconteceu. Um dos garçons, supostamente de propósito, derramou vinho no vestido branco da esposa de Paul Vario. Isso foi o bastante para ele explodir. Paul se levantou, virou a mesa e partiu para cima do garçom. Com seu porte físico intimidador, o funcionário só conseguiu correr para a cozinha. Determinado, Paul foi atrás, mas acabou barrado por um grupo de cozinheiros segurando facas e panelas. Percebendo que estava em desvantagem, ele lançou uma intimidação séria contra quem protegesse o garçom e deixou o local. Os funcionários, no entanto, subestimaram o recado, ignorando que estavam lidando com um dos maiores nomes do submundo de Nova York. Apenas meia hora depois, 2 carros estacionaram no restaurante, trazendo homens da família Lucchese. Paul era uma peça-chave no submundo organizado da cidade, com as mãos em vários negócios fora da lei. A polícia sabia disso e queria pegá-lo a qualquer custo, mas era uma missão quase impossível. Para cada policial honesto, havia muitos outros recebendo dinheiro das famílias da máfia. Quando Paul enfrentava um tribunal, o que era raro, ele sempre saía com punições leves. Um exemplo: em 8 de setembro de 1967, ele confessou ter subornado um policial. Por esse crime, ele poderia ter pego 1 ano de cadeia, ainda mais com seu longo histórico. Mas o juiz aplicou apenas uma multa de $250. No dia seguinte, esse mesmo juiz mandou um jovem de 19 anos, sem antecedentes, para 5 anos de prisão por um simples furto em loja. Naquela época, a polícia de Nova York estava mergulhada em corrupção e gente como Vario escapava facilmente. Ele foi preso várias vezes por coisas como apostas, suborno, roubo de carros e jogos de azar, mas nunca enfrentava consequências sérias. Paul até comandava uma operação de apostas que rendia mais de $30 milhões por ano, e os investigadores sabiam, mas não tinham como agir. Durante os anos 1970, ele seguiu firme na clandestinidade. Nos anos 1970, a pressão sobre Paul Vario só aumentava. Depois que vários casos de suborno policial vieram à tona, muitos oficiais foram multados e uma força-tarefa especial foi montada para ir atrás dele. Agora, não eram só os policiais, mas também o FBI, que estava na cola de Vario. Cada passo dele era investigado de perto. Os agentes usavam de tudo: escutas, vigilância e até infiltrados. Um dos alvos era o bar Gaffkins, onde Vario fechava muitos de seus negócios fora da lei. Os policiais anotavam tudo: quem ele encontrava, quando aparecia e qualquer movimento estranho, como grandes quantias de dinheiro circulando ou caixas suspeitas sendo trocadas. Para não levantar suspeitas, os agentes abriram um ponto de venda de árvores de Natal bem em frente ao bar, perfeito para vigiar sem chamar atenção. Eles grampearam os telefones do bar e de um ferro velho próximo, outro lugar onde Vario atuava. As escutas revelaram detalhes sobre apostas ilegais e empréstimos, mas nada sobre subornos. Então, os policiais foram mais ousados.
Numa noite, quando os seguranças do ferro velho saíram para comer, eles sedaram os cães e instalaram um grampo no escritório. Agora, podiam ouvir tudo o que rolava lá dentro, o tempo todo. E o que descobriram? Conversas de altos funcionários e até policiais falando sobre quanto receberiam de propina quando a investigação acabasse. Com essas provas, Vario foi parar no tribunal mais uma vez. Mas a promotoria vacilou feio. Não coletaram impressões digitais nas notas usadas nos subornos. A defesa aproveitou essa falha e derrubou as acusações de corrupção, dizendo que faltavam provas concretas. No fim, só uma acusação colou: sonegação de impostos. Enquanto isso, James Burke, um dos principais aliados de Vario, e outro comparsa foram presos pelo FBI por um incidente em outro estado. Numa viagem de negócios, eles brigaram em um bar e James, com sua fama de insano, não decepcionou. Ele amassou um cliente com a coronha de sua pistola. As coisas complicaram para os mafiosos quando a irmã da vítima, que trabalhava para o FBI, entrou em ação. Assim que Paul Vario e seus aliados chegaram à cidade natal dela, foram presos rapidinho. Mais uma vez, eles foram parar atrás das grades. Condenados a 10 anos, cumpriram só 2 anos e meio antes de saírem em liberdade condicional. Aprendendo com o passado, Paul sumiu completamente do mapa das autoridades por 3 anos. Em 1978, ele e James Burke estavam de volta, vivendo a mesma vida de sempre, cheios de ambição. Foi aí que decidiram dar um golpe ousado, um grande assalto no aeroporto JFK. Pelos contatos de Vario, ele soube que uma carga valiosíssima estava a caminho. Com informações precisas sobre a data e o horário, ele passou o plano para James Burke organizar tudo. Na noite do delito, 6 homens do grupo, com máscaras escondendo o rosto, entraram no aeroporto sem dificuldade. Eles esperaram a carga ser descarregada do avião, renderam os seguranças com armas, pegaram tudo de valor e desapareceram. Sob a liderança de James, o grupo levou mais de 5 milhões de dólares em dinheiro e joias, que valiam 875 mil dólares. Depois do roubo, Vario e sua equipe conseguiram esconder as joias, apagar qualquer pista e escapar da polícia. Esse roubo foi um dos maiores capítulos da carreira mafiosa de Paul e entrou para a história como o caso mais longo investigado nos Estados Unidos. Acredita ou não, as últimas prisões ligadas a esse fato só rolaram em 2014, quase 50 anos depois. Por muito tempo, os culpados pelo grande assalto no aeroporto JFK não foram identificados, porque Paul Vario não deixou rastros. Ele eliminou qualquer testemunha que pudesse falar, até mesmo aqueles que o ajudaram a roubar a carga valiosa. Mas a polícia não desistiu. Eles continuaram seguindo Vario e seus aliados de perto, e todo esse esforço valeu a pena. No dia 14 de setembro de 1980, Paul foi preso no bar Gaffkins, enfrentando várias acusações pesadas, como liderar uma organização mafiosa, fraude e extorsão. Mesmo com toda a sua influência e conexões, dessa vez ele não escapou. Foi condenado. Paul Vario era um dos mafiosos mais poderosos e bem-sucedidos do seu tempo, mas sua história terminou de forma triste e merecida. Ele passou seus últimos anos atrás das grades e caiu de câncer de pulmão em 3 de maio de 1988, no Hospital da Prisão Estadual de Nova York, com 73 anos. Apesar de tantas prisões e uma vida cheia de delitos, Vario continuou sendo um dos maiores nomes do submundo. Sua história virou uma lenda, mostrando o lado mais obscuro e complicado da máfia de Nova York. Por fim, ele caiu numa cela, mas o nome de Paul Vario ainda é lembrado como um símbolo de astúcia e insanidade, alguém que desafiou a justiça por décadas. Salve família! E assim termina a história de Paul Vario, um homem que viveu no limite, desafiando a justiça e marcando a história do submundo de Nova York. Sua vida, cheia de delitos, traições e poder, nos mostra o lado mais sombrio da máfia estadunidense. O que vocês acharam dessa história? Deixem seus comentários aqui embaixo e me contem, quem mais do submundo merece um vídeo? Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. E se quiserem apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos,
Tornem-se membros agora mesmo clicando no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.